Hoje vai ser um vídeo mais pra gente conversar e eu também quero desabafar. Ai, semana tá muito cheia, uma semana muito caótica e hoje ainda é terça-feira. Mas, compartilhando um pouco dos meus pensamentos durante essa semana aí, que são pensamentos que ocorrem já faz algum tempo, que é morar ou não morar em São Paulo. Eu moro em São Paulo desde quando eu nasci e viver aqui às vezes me causa uma certa angústia. Sempre quando eu viajo, eu tenho a percepção de que as outras pessoas e outras culturas às vezes são bem interessantes também. Quero deixar claro que eu amo São Paulo porque foi aqui que eu construí a minha vida, foi aqui que eu tive diversas oportunidades profissionais e foi onde eu construí a minha carreira desde muito nova e onde eu conquistei tudo que eu tenho, mas em termos de bens materiais mesmo. Mas sempre quando eu volto de viagem, eu volto com uma certa depressão, porque eu percebo que em outros lugares as pessoas são mais leves, elas são bem mais receptivas, não vivem tão caóticas assim como eu percebo que os paulistas vivem. Não quero ficar falando aqui de forma tão negativa, porque São Paulo tem ônus, mas também tem os seus bônus e é uma cidade de muita oportunidade para quem chega e é uma cidade que acolhe. Mas é isso, assim, eu já construí tudo, eu tenho uma vida, uma qualidade de vida hoje, até porque eu trabalho de casa, então eu não passo pelo caos de trânsito de São Paulo, e eu também é, tenho, de certa forma, já uma carreira consolidada, fiz transição de carreira, então não tem hoje nada que me prende aqui, eu fico sempre pensando nisso, o que que me prende a São Paulo? Eu tenho a minha família, que eu amo muito, mas isso não me impediria de vê-los. Eu tenho a Mimi, que é a minha Shih Tzu, e que eu levaria ela para todo lugar que eu fosse. E tenho o meu apartamento, que eu deixei exatamente do jeitinho que eu queria, e decorei exatamente do jeito que eu queria, mas isso não tem sido suficiente para justificar a minha estadia em São Paulo. Então, parece que a sensação que eu tenho é sempre que eu tô perdendo o viver por estar aqui. Eu não estou vivendo de forma satisfatória, conhecendo lugares ou conhecendo pessoas estando aqui. E é um lugar super animado e agitado, e você sempre vai ter contatos com outras pessoas, mas eu percebo que não tem sido tão suficiente estar aqui. E isso tem me causado incômodo. E esse incômodo ele vem e ele passa, só que já faz muitos dias que eu venho sentindo esse incômodo e me perguntando o que é que verdadeiramente me prende em São Paulo. Eu não tenho filhos, obviamente, eu ainda não estou num relacionamento e, de certa forma, isso também é algo que eu penso, aonde será que está o meu futuro amor? Porque sim, eu sou uma mulher que eu sempre fui muito autossuficiente, com certeza, muito independente também. Tudo que eu construí foi pela força do meu trabalho, pelos meus estudos, pelo meu esforço. Então, eu tenho esse lado de maior independência, já viajei para lugares sozinha, só que hoje eu fico pensando, e até entrando em outro tema também que tem me pegado bastante, não quero mais viver sozinha. Eu acho interessante, incentivo mulheres é, que querem vivenciar muitas experiências ainda sozinho, porque ficou em um relacionamento por muito tempo e agora precisa se conhecer, precisa criar sua própria identidade. Eu já me conheço. Eu já tô solteira há tempo suficiente para entender quem eu sou, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que é negociável, o que que não é negociável para mim, o que que eu quero no relacionamento. E muito mais do que isso, eu já me sinto uma mulher muito completa e transbordada para conseguir receber uma outra pessoa na minha vida, coisa que antes eu não sentia. E eu percebi que eu dei muita ênfase por muitos anos, nesses últimos anos, à minha carreira, que foi muito bom. E aí agora, quando tá tudo consolidado e que eu conquistei tudo, eu me pego pensando, poxa, eu quero dividir o melhor da minha vida com outra pessoa. Eu quero dividir os dias mais alegres e felizes, as viagens, o restaurante novo que eu conheci, eu quero compartilhar com alguém. Só que eu percebo que hoje as relações estão muito mais complexas,
de lidar e de você conhecer e de permanecer num contato com uma pessoa. E essa é uma barreira que a gente vem enfrentando, infelizmente, é que eu recebo muito na clínica também, e é dor de outras mulheres, mas é um movimento que está acontecendo e a gente precisa criar estratégias para poder lidar, como eu venho criando também. Mas não somente compartilhar as alegrias, né? De ir para um lugar e falar, uau, eu queria dividir isso com alguém. Eu fui para o John Rock no ano passado e eu tava naquele show, aquele show perfeito de todos, CPM 22, Detonautas, amo. Eu gosto muito de brasilidades. E ali eu percebi, e a gente tá falando de um ano atrás, que eu realmente queria uma pessoa para minha vida, porque eu queria dividir aquele momento com alguém. E eu não tinha ninguém para dividir, a não ser amigos. E eu sou uma pessoa de, graças a Deus, muito abençoada com amizades, mas isso não tem sido suficiente para mim, não tem me bastado. Então, sim, eu quero dividir as minhas alegrias e também as minhas dores e dividir o fardo com alguém. Eu tô sentindo muito essa necessidade. Isso é um dos pensamentos que tem me pegado também nessa última semana, mas, enfim, tô tentando lidar e tô compartilhando aqui porque eu sei que talvez pode ser pensamento de outras pessoas também. Eu acho que é mais isso que eu tenho vivenciado na minha rotina e tenho tentado criar um pouco mais de clareza. Eu percebo que claramente eu não sou mais a mesma pessoa de antes, né? O que é esperado, né? Que a gente vai evoluindo, que a gente vai se transformando e que nosso olhar sobre o mundo, sobre nós e sobre as outras pessoas também vai evoluindo, vai ganhando ressignificações, acho que é bem importante. E aí eu olho para onde eu vivo hoje, eu percebo quantas pessoas gastam o tempo delas com lugares e fazendo coisas que talvez faça sentido para elas, mas para mim não faz sentido. E aí às vezes eu me pego pensando como ressignificar a minha vida, sabe? Como dar mais sentido. Eu sou muito feliz por onde eu moro, por ter condições, por ter uma qualidade de vida. Mas nesse momento, aos 32 anos de idade, eu tô me sentindo. Mimi, nesse momento eu tô me sentindo um pouco, talvez perdida. Eu não me sentia assim há muito tempo, sem saber qual caminho e qual direção tomar. Obviamente, isso tem sido temas de terapia, porque eu acabei voltando para terapia mais para conversar e não que eu tenha exatamente uma demanda emocional significativa, mas mais para organizar os pensamentos no sentido de que, cara, o que eu tô fazendo, o que eu quero fazer, o que vai dar sentido à minha vida, o que vai me deixar feliz. Eu sou uma pessoa feliz, mas eu quero dar significado para tudo isso, sabe? Fazer as coisas com propósito e mais significado, não sei se faz sentido. Mas te dizendo que sim, aos 32 anos eu me sinto um pouco perdida, e não no sentido de que eu, nossa, queria estar casada, ter. Não, não é sobre isso. Eu quero viver muito mundo ainda, eu quero viver muito coisas maravilhosas e conhecer lugares. E eu não acho que a minha vida se resume apenas a, a criar uma família, a ter filhos, a ter casamento. É o meu sonho? Sim. É o meu objetivo? Também. Eu quero conhecer alguém que esteja alinhado com os propósitos de Deus, claramente, para minha vida. Não estou desesperada para que isso aconteça, mas gostaria que acontecesse. Para também, de repente, dar um sentido na vida? Não sei. Não sei. Às vezes eu fico muito pensativa nisso. Me conta você, se você já passou por esse momento de estar confusa, de estar perdida ou perdido em um momento da sua vida, de que mesmo onde as coisas estão tudo bem, estão maravilhosas, estão caminhando, você tem qualidade de vida, mas mesmo assim você percebe que ainda te falta algo. Falta algo, tá faltando algo, e eu não sei exatamente o que que é. Me conta se isso já aconteceu com você.